Olá, meus irmãos, hoje dia 26 de julho, com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Hoje nós queremos lembrar a memória dos pais de Nossa Senhora, São Joaquim e Santa Ana. Hoje é o dia de nós fazer uma visita aos nossos avós, dar um abraço bem apertado e dizer o quanto eles são importantes na nossa vida. E assim nós já pedimos que o Senhor já vai nos abençoando as nossas vidas, que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo já vai nos abençoando nesse nosso dia. A liturgia da igreja traz para nós a memória daqueles que geram Maria, a mãe de Jesus, São Joaquim e Santa Ana. Pedimos hoje a intercessão e a graça incontável do Senhor em nossas vidas, também no nosso caminho de fé. Por isso, nesse dia, vamos acolher assim com muita alegria no nosso coração. O Evangelho está em São Mateus 13, de 16 ao 17. Essa palavra hoje é a realização das promessas de Deus em Jesus Cristo. Na tradição lá no Antigo Testamento, muitos profetas justos de Deus guardavam o cumprimento definitivo da aliança. Eles não vivenciaram. Por isso que Jesus vai dizer aos apóstolos: vocês são felizes, que vendo os sinais de Jesus, escutando seus ensinamentos, acolheram com solicitude a proposta de vida do Senhor. Por isso que hoje, nessa memória de São Joaquim e Santa Ana, vamos rezar pelos nossos avós e todas as pessoas idosas. E assim a gente pode tomar consciência da necessidade de cada vez mais valorizar e acolher com dignidade, amor, generosidade os nossos avós. Por isso que Jesus vai dizer aos seus apóstolos: felizes são vocês, porque os vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Porque os judeus, diante da sua obstinação, não queriam aceitar Jesus. Então, por isso que Jesus vai dizer que os apóstolos são felizes, porque eles ouviram, acreditaram e o seguiram Jesus. E Jesus chama eles de bem-aventurados, felizes. Só que hoje também Deus dá uma oportunidade para cada um de nós também, para encontrar com Jesus. Porque naquele tempo muitos encontraram, muitos acolheram e seguiram. Acolheram, até deram a vida por ele. E muitos não estavam nem aí. Por Jesus não estavam nem aí. Olha que não é nada diferente dos tempos que nós vivemos hoje, que muitos também não estão nem aí para Jesus, não estão nem aí para as coisas de Deus. Porque Jesus, ele continua vivo, ressuscitado no meio de nós, presente, sobretudo na Eucaristia. E muitos não querem nem saber, muito blasfêmia, hostiliza Jesus. Hoje a gente vê quantas pessoas que odeiam Jesus. São os templos que são apedrejados, sacrários sendo violados, as imagens sendo blasfemadas, sendo quebradas, as pessoas blasfemando contra as coisas santas e sagradas de Deus. É como que pode as pessoas odiar Jesus, que veio morrer numa cruz, entregou sua vida por amor a cada um de nós, para nos tirar das trevas do pecado, para nos dar a salvação? Por que as pessoas elas querem o evangelho que se molda aos seus costumes? Diz que a doutrina que a igreja ensina é discriminatória, que é pesada, que é difícil de ser vivido. É assim que as pessoas dizem. Porque as pessoas querem um caminho largo, um caminho do pecado, o caminho que ofende a Deus, que ofende os mandamentos da lei de Deus. Porque a doutrina vai contra as ideologias e as pessoas odeiam a lei de Deus. Mas se Deus nos deu essa lei, é porque Ele sabe que isso é bom para nós.
Porque não existe ninguém melhor do que Deus, que nos ama mais do que Ele. Se Ele nos deu essa lei, louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Porque ninguém é feliz se não seguir a lei de Deus. Ninguém pode ser feliz, não. Se a lei de Deus nos proíbe de tirar a vida, se a lei de Deus nos proíbe ferir a castidade, vamos obedecer a Deus. Assim como Ele nos ensinou a viver a sua lei, que é os seus mandamentos. E todos nós conhecemos seus mandamentos. Porque o amor, ele não tira a vida de ninguém. Viver a castidade não vai ferir a lei de Deus, não. Pedimos que Ele nos ajude a viver a santidade. Hoje, quando você fala de santidade, as pessoas riem da tua cara, riem de você. Que isso é impossível. Mas não, para Deus nada é impossível. Deus nos dá a graça de viver a cada dia, caindo, levantando e começando tudo de novo para alcançar a santidade. Basta a gente querer viver isso, porque Ele nos ajuda, Ele nos criou para isso. Porque nós somos criados para a eternidade. E a nossa primeira vocação nesse mundo é a santidade. Não podemos alcançar o céu se nós não vivemos a castidade e não vivemos a santidade. Então, por isso, devemos pedir a Deus essa graça de viver e fazer a sua vontade. Porque não tem ninguém que nos ama mais do que Deus, não tem. Porque não tem ninguém mais sábio do que Deus. Porque foi Ele que nos criou, que nos ama e que quer nos salvar. Então, querer viver a lei dos homens, isso é uma falta de juízo, isso é loucura. E aqui no Evangelho, Jesus vai dizer para nós, a gente vê que bonito que os profetas, eles guardavam mais de 1000 anos esperando a chegada do Messias. Todos eles anunciavam a vinda de Jesus há mais de 1000 anos. Que o Messias era esperado por todos, só que eles não viram o Messias. E a gente vê aqui no Evangelho o velho Simeão e a profetisa Ana, que lá no templo de Jerusalém, quando Nossa Senhora e São José levam o menino para ser apresentado no templo, que Simeão pega o menino nos braços, louva a Deus. E ele e a profetisa Ana ficou muito emocionado. E Simeão diz aquelas palavras: agora, Senhor, posso partir em paz, porque os meus olhos viu a tua salvação, a glória de Israel, luz para a nação. E hoje a gente celebra o dia dos avós, os pais de Nossa Senhora, São Joaquim e Santa Ana, aqueles que Deus escolheu para ser a mãe do seu filho, que viesse a este mundo. A gente sabe que tudo que Deus faz é preparado. Ana e Joaquim eram estéreis, não tinha filhos, mas a graça de Deus chegou até eles. E ali naquele ventre maravilhoso de Santa Ana foi gerada Maria, concebida sem pecado original. E a gente vê que aqui que é muito bonito, que depois que os apóstolos, mais tarde, que eles receberam o Espírito Santo, eles vão decantar essa alegria de ter visto Jesus, ter conhecido Jesus. Por exemplo, São João Evangelista, lá na primeira carta dele, no primeiro capítulo, ele começa dizendo assim, uma coisa muito bonita. João diz assim: o que era desde o princípio, que ouvimos e vimos com os nossos olhos, que contemplamos e tocamos com nossas mãos, acerca do verbo da vida. O que vimos e ouvimos, vô-lo anunciamos, para vós, para que tenhais também comunhão conosco. Pois nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. Isso está lá na primeira carta de São João, no capítulo 1 até o 4. São João se alegra. Nossas mãos tocaram, nossos olhos viram o autor da vida. Então, para nós também hoje, nós queremos dar
dar os parabéns para todos os nossos avós, todas as pessoas idosas, mesmo aqueles que não são avós, mas idosos. Lembrando as pessoas que precisam ter muito carinho com eles, principalmente aqueles mais abandonados, aqueles que não têm família para cuidar deles, aqueles que estão no asilo. Cuidar desses velhinhos, pedir um tempo, dedicar um tempo a eles. Porque a gente só vai perceber a dificuldade da velhice é quando a gente chegar lá. E a gente vai chegar lá também. Quando eu chegar aí aos 70, 80, aí você percebe. Você já caminha lento, as mãos já não têm força, muitas coisas já não funcionam direito. E daí precisa de ajuda. Esta é uma grande caridade que precisa ter com os idosos. Não só a caridade, mas também o respeito com os cabelos brancos. Aprender com eles a sabedoria da vida. Que sofreram, o que aprenderam na escola da vida, muitas coisas. E se os filhos ouvissem seus pais, ouvissem seus avós, muitas coisas neste mundo poderiam ser melhor. Não tenha dúvida disso, que muitas coisas poderiam ser melhor. Então, você que tem os seus avós ainda vivos, nesse dia de hoje, não esqueça de visitar, dar um abraço, se for possível. Se não for possível, você que mora longe, manda uma mensagem, liga, dizer o quanto você ama e o quanto é importante, quanto essa pessoa é importante na sua vida. E se o caso ele já está na eternidade, reze por ele. Peça a intercessão deles que interceda por você e que Santa Ana e São Joaquim interceda por todos nós nesse dia de hoje. Que Deus abençoe todos os nossos idosos nesse dia de hoje. Te convido a pegar o Evangelho, está em São Mateus 13, de 16 até o 17. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma, santifica tudo o que penso, falo e faça, que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque os olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agradeço pela sua companhia, um grande abraço a todos, um abençoado dia, um abençoado final de semana. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no teu coração. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.